DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Auguri, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Programa DG ABC Entrevista no ar e hoje falando sobre direito. Exatamente, pode ser o seu direito, até porque hoje em dia é importante você conhecer para poder cobrar. E durante o mês de fevereiro nós tivemos um julgamento que chamou muita atenção, que é a questão do aviso prévio, uma pessoa que estava no aviso prévio e ficou grávida. Ao ficar grávida, ela solicitou que ela estava no período de trabalho e com isso ela ganhou e realmente passou a valer. Ou é um novo julgamento ou já existia? Isso nós vamos tirar todas as dúvidas e como vai funcionar, porque inclui tanto o empregado quanto as funcionárias. E nada melhor do que falar sobre direitos conversando com uma advogada, Fernanda Simões. Obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço, Juliana, a presença aqui, o convite de participar do programa. Gosto, acompanho sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ficamos muito honrados. Fernanda, com relação a esse caso que aconteceu recentemente, tomou uma estabilidade da gestante num ponto que muitas pessoas não procuravam saber, que é a questão do aviso prévio. Isso existia? Como você vê essa forma do que aconteceu? O que acontece? A nossa CLT, ela é datada de 1943, ou seja, século passado. E quem ia imaginar, bom, pelo menos eu não imagino que houvessem mulheres trabalhadoras no século passado, 1943, 45, 49, não existiam mulheres no mercado de trabalho. Mas hoje em dia não, o que a gente mais vê são as mulheres no mercado de trabalho. E a legislação, ela não acompanhou, infelizmente nós não temos alterações na CLT que acompanhassem essa mudança da sociedade. Então, o que se ocorre muito na esfera trabalhista? Os julgadores, eles são pautados pelas orientações jurisprudenciais e as jurisprudências, que são julgamentos reiterados acerca da mesma questão. E nesse caso específico da mulher gestante, o que aconteceu? Era uma empregada, ela tinha sido comunicada do aviso da dispensa dela. Perfeito. E ela descobriu que ela estava gestante. E ela foi mandada embora, enfim, finalizou o processo como normalmente seria feito. Mas aí deu um estalo nela, poxa, eu tô grávida e eu estava em aviso prévio, mas e aí? Arriscou, entrou com a ação, perdeu em 2 instâncias e aí no tribunal foi reformada a decisão e eles garantiram a estabilidade para ela, por ela estar gestante no período de trabalho. Então, na realidade, não seria uma inovação da lei. Seria algo que, por exemplo, já existia, no seu entendimento, já existia, foi melhor observado no caso, e isso vai valer para todo mundo? Vai virar uma instância realmente? O que eu entendo é o seguinte, até esse burburinho todo aconteceu porque houve aí uma nova redação da súmula 244 do Tribunal do TST, que garante, lá no inciso 3º, foi transcrito que garantia a estabilidade à mulher gestante se ela estivesse no período, tivesse havido a concepção durante o período, mesmo que em trabalhos por período determinado. Porque assim, normalmente nossos contratos de trabalho são contratos por prazo indeterminado. Mas existem aqueles, por exemplo, no final do ano, contratação emergencial para shopping center, o Papai Noel que faz as vias dele no final do ano. É um prazo determinado, né? Então, o que aconteceu? Houveram julgamentos onde algum empregado homem sofreu um acidente de trabalho num curto prazo de trabalho, ou seja, em contratos por prazo determinado ele sofreu um acidente de trabalho e ele foi indenizado. Então, aí eles mudaram assim, a legislação no sentido de adicionar ali na súmula 244 a mulher gestante. Então, a mulher gestante também, em contratos por prazo determinado, teria a garantia da estabilidade gestacional. E nós estamos falando em contrapartida da questão da funcionária, né? Sim. E na questão do empresário, ele pode alegar alguma coisa? A CLT vai ser facilitada de algum momento? Porque eu acho que os empresários também eles entram num apavoramento, né? O que estamos percebendo aí, tem muitos advogados empresariais e muitos empresários também dizendo, é o medo realmente do quê? De se contratar menos mulheres para trabalhar. Porque, vou contratar uma mulher, poxa vida, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai me dar problema, né? Porque eu vou ter que garantir a estabilidade dela, enfim. Então, esse é um medo do empresário atual. Mas veja, no meu ponto de vista, temos mulheres tão ou mais capacitadas do que os homens que eu acredito que o fato dela ser mulher não vai interferir, não deve, porque isso é uma questão de discriminação. Mas eu acho que o empresário tem que partir e ver do outro lado.
A mulher, se ela for extremamente competente, qual que é a razão? Enfim, acho que 6 meses, 1 ano não vai mudar a vida dele. É a capacidade também de se pensar de que uma mãe, ela tem uma responsabilidade diferente. Exatamente. E se caso houver a discriminação por parte do empresário, também cabe a ação trabalhista. Com então, certeza. aí a gente não tem risco nenhum. E se ela sofrer algum tipo, quando ela for mandada embora, tiver essa questão que cabe a todas, pode-se procurar um advogado e colocar a ação trabalhista. É uma causa ganha ou não? Tem ainda como recorrer, os empresários podem fazer. Bom, nós estamos falando da discriminação, vai haver uma ação, uma reclamação trabalhista, vai haver perícia, enfim. No caso de ser mandada embora no aviso prévio. Ah, não, isso, se acontecer, bom, já temos esse julgado, duvido que agora os empresários vão cometer novamente esses erros, né? Perfeito. Porque, no meu entender, não houve uma inovação na legislação, né? O aviso prévio, é como nós combinamos, é uma comunicação do empregador que um evento futuro vai acontecer. Olha, você daqui a 30 dias, enfim, não faz parte do quadro de trabalhadores aqui dessa empresa. Mas daqui até o 30º dia, você continua trabalhando. Perfeito. Se ela efetivamente for dispensada e ela estiver gestante, sim, ela procura um advogado, ela ingressa com uma reclamação trabalhista, que isso é garantia na legislação, não tem como ela não ganhar. Eu acho muito importante, estamos falando de direito, mas além do que alguns homens podem pensar, olha, a mulher fazendo isso, ou até uma forma de discriminação, mas pense, vocês vão ter esposas também, sua esposa pode ficar grávida e você passar por essa situação. Então, vale saber dos direitos e também vale saber o que é melhor para você, qual é o seu momento. Eu agradeço imensamente, Fernanda Simões, a sua presença aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas esclareceram e vão buscar mais novas informações e a gente pode contribuir. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E você já sabe, aqui o DG ABC Entrevista traz para você todas as informações, os assuntos dos momentos, aquilo que faz e é importante para você. Mande seu e-mail no dgabctv@dgabc.com.br. Nós estamos à sua disposição. Até a próxima.